Olá, olá. Mais uma live hoje com Sérgio Seixas, finalmente. Algumas pessoas estão estão pedindo para mandar o link. Então eu vou clicar aqui no aviãozinho e mandar. Ei, queridos. Ei, Má, que alegria, que surpresa boa. Hoje o tema é desejos proibidos. Com Sérgio Seixas. Vou fixar aqui. Muito bom, vou esperar as pessoas chegarem. Quem puder, quem sentir vontade, achar que esse tema pode ser bacana para as pessoas, enfim, para a sua rede, faz o favor aqui de clicar nesse aviãozinho do lado direito aqui embaixo e mandar para quem você acha que vai beneficiar e pode curtir esse papo. Oi, amor, claro. Nossa, gente, só amigos maravilhosos. Vamos lá esperar as pessoas se conectarem. Vou esperar um pouquinho. Eu tô aqui mandando aviãozinho para algumas pessoas que me pediram também. Então faz isso, gente, pra gente engrossar esse caldeirão. Daqui a pouco o Sérgio Seixas aparece por aí. E... Oi, querida, oi, Anne, tudo bom? Nossa, faz tempo que eu não te vejo nas lives. Vamos ver se o Sérgio já conecta. Bom, enquanto ele vai chegando, deixa eu ver que horas são. Eu sempre espero uns 5 minutinhos para começar oficialmente a live. Enquanto isso, a gente pode ir colocando aqui quem é dessa rede ou quem está chegando agora. Olha lá, o Terra de Rudá entrou. Na hora que ele me chamar. Ei, Sérgio. Vamos esperar só mais 2 minutinhos para as pessoas irem chegando. Oi, Neide. Oi, Ana Premo. Anand Prem. Karen. Uma galera conhecida aqui. Clara, Guga. Bem-vindos, boa noite. Que delícia falar sobre desejos. Para quem não me conhece, né, Anne? Para quem não me conhece, meu nome é Dúnia. Eu tenho, assim, no meu fazer na vida um apreço por fazer só aquilo que eu gosto, só aquilo que eu quero. De perseguir os meus prazeres, de encontro com os meus desejos e com meus prazeres e questioná-los. E desde muito cedo, o que me toca assim profundamente são as questões da minha corporeidade, né, do corpo, daquilo que emana e daquilo que a gente sente a partir dessa existência material. Que de material, na verdade, não tem nada, né? E eu venho questionando isso desde a dança, desde que eu sou adolescente. E é claro que eu não poderia deixar de me deparar com a sexualidade, né? Primeiro a partir dos meus ciclos íntimos, femininos, e depois a partir da minha relação com a dança, no olhar para o corpo da outra mulher e de como a gente se relaciona com esse corpo e com os pulsos que esse corpo traz, com as sensações, com os sentidos e com as emoções que a gente pode experimentar. Na verdade, com toda a vida, né? Toda vida que vive
a gente só, nessa existência, a gente só consegue experimentar com esse corpo que pulsa, né, com essa matéria. E aí, tô eu aqui nessa rede imensa, né, que é o Instagram, e um dia me deparo com o Sérgio Seixas, com um perfil, a Terra de Rudá, e me intrigou muito porque o que chegou até mim, alguém me mandou, acho que talvez alguma amiga, foi um poema que ele estava recitando, não sei se é dele ou se é de alguém, ele vai falar daqui a pouco, O Homem que Eu Desejo. E ele trazia esse escrito, né, e trazia uma reflexão profunda, assim. Eu gostei muito, e compartilhei com algumas pessoas, enfim, comecei a seguir o perfil dele e acabei marcando um atendimento pessoal com ele, e ele assim, conectou, a gente se conectou, eu me senti conectada. Não conheço ele profundamente, não conheço o Sérgio Seixas ainda profundamente, a gente tem essa relação que começou pelo virtual, né? Mas, para quem me conhece, eu me interesso muito mais pela pessoa do que pelo tema. E então, eu sei, assim, eu sinto que vai ser um papo muito interessante. Eu falei para ele, vamos falar sobre sexualidade, especialmente porque eu sinto que é muito escasso, assim, entre os homens especialmente, falar sobre a sexualidade. Eu acho que a mulher, ela vem falando muito isso, né? Vem abrindo frentes, vem questionando muito mais. E como às vezes o universo masculino, ele ainda tem, não sei se por crenças, se por medos, se por falta de oportunidade, questiona, olha muito pouco para isso. E eu venho investigando, assim, sabe? Venho querendo olhar profundamente questões que são tabus, verdades que a gente não quer ver, né? Então, por isso eu chamei o Sérgio Seixas, porque sinto que ele tem algo a dizer, tem algo interessante a dizer sobre isso. E ele que escolheu o tema, porque eu falei, vamos falar sobre sexualidade. Aí falei, pensa aí se vem algum tema, né? Porque é uma gama gigantesca. E me escreve. E aí ele sugeriu Desejos Proibidos. E aí é isso, vamos lá, vou chamar o Sérgio aqui e ele se apresenta por ele mesmo. Nossa, tô vendo um monte de gente conhecida, Érica, Kátia, Roberta, oi Rô. Oi Sérgio. Opa! Tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo bem. E aí, já fiz uma prévia de apresentação sobre você. Semana passada a gente tentou fazer essa live e, inusitadamente, você ficou sem internet. E eu acabei fazendo um preâmbulo aqui, fiz uma live improvisada para quem conectou, levantei questões. Mas, enfim, eu queria que você se apresentasse por você. Seja muito bem-vindo. Obrigada por você ter aceitado o meu convite. Obrigadíssimo. Semana passada foi um desejo proibido, né? Foi um desejo proibido. Tanto a fibra ótica quanto o satélite deixou na mão. Mas então, quem não me conhece, eu sou Sérgio Seixas, faço parte do grupo Terra de Rudá, trabalho com astrologia desde 81, portanto há 40 anos, com medicina chinesa, com psicoterapia, com arte, e também de bastante tempo eu venho pesquisando uma outra história da humanidade, né, que a história que nos contaram não me convenceu. E também a história que nos contaram acaba desaguando nas páginas policiais, nas páginas dos jornais, e a gente tem outras histórias para poder acessar que são mais potentes e mais verdadeiras. Uma delas, inclusive, é a própria sexualidade. Te agradeço muitíssimo essa oportunidade da gente falar de um assunto que é um assunto de extrema importância nesse tempo que a gente vive, né? Vamos ver se esse bate-papo, para onde é que ele vai, para onde é que a prosa caminha, né? Vamos ver.
É, você quer começar com algo? Você quer que eu te provoque? O que é que você quer? Bem, eu vou fazer o seguinte, como você falou, eu dei a sugestão do tema, né? Desejo proibido, as sexualidades que me habitam. Dentro de mim moram apetites que esgarçam e culpas que me abatem. Afinal, o instinto e moral são convivíveis. Eu acho que uma coisa que eu queria abrir com esse assunto, e a gente, a partir daí, você vai perguntando, eu vou também te perguntando, a gente vai um entrevistando o outro, né? É, o meu tema de paixão é potência. Meu tema de paixão é potência. Potência anímica, potência erótica. E a potência erótica, ela não é monopólio da genitália. A potência erótica é de todo o corpo, de todos os chakras, de todos os nossos corpos. E me entristece muito, me incomoda muito a gente estar operando num nível muito basal há alguns milênios que a gente, eu até vejo evidentemente um avanço, eu vejo um progresso, claro que eu vejo um progresso, mas a resistência de tal ordem a esse progresso, que se pudesse voltar para a Idade Média, muita gente faria um esforço enorme para voltar para a Idade Média, porque parece que eu estaria protegido de mim mesmo. Como é que eu posso construir uma ideologia que me proteja de mim mesmo? Como é que eu posso construir uma religião, uma ideologia que eu possa me proteger daquilo que em mim pede voz, aquilo que em mim pede expressão, né? Então na astrologia, que além da astrologia dármica, eu trabalho também com a kármica, e são tantas encarnações, e nós temos dentro da gente, dentro da nossa psique, dentro do nosso DNA, dentro da nossa memória celular, milhares de informações, ou seja, nós somos uma pluralidade magnífica, nós somos um milagre de pluralidade. Quando pergunta assim, quantos anos, essa é uma pergunta, quantos anos você tem? É difícil essa, do que fala, a idade cronológica, qual é a idade? Quando pergunta que sexo é o teu, também, é outra pergunta, assim, né? E que isso não tem a ver com uma decisão intelectual, né? São pulsões que a gente traz, que na medida em que a gente vai experienciando uma série de eus, talentos, recursos, dons, né, esses apetites eles vão aflorando. Acontece que a gente não tem uma estrutura de ego que dê conta dessas pulsões. Então, talvez eu use a moral para retê-los, talvez eu use a moral para guardá-los bem guardados, porque eu vou me perder, eu vou me enrolar, né? E a gente chama muito sinteticamente de preconceito, né? Fulano tem preconceito, Beltrano tem preconceito. Também poderia dizer o seguinte: eu não sei lidar com essa força, com a minha bissexualidade, nem com a minha heterossexualidade, nem com a minha homossexualidade, nem com a minha pansexualidade, não sei. Então, mas eu só para finalizar, para a gente começar a bater um papo, né? A Terra de Rudá ela trabalha muito com um conceito chamado a Era da Descompactação. Nós entramos numa Era da Descompactação. Não vou desenvolver isso agora, mas 5 episódios astrológicos nos mostram que a gente já virou uma página. E as definições compactadas, uma personalidade, uma definição sexual, uma definição política, uma definição econômica compactada, no sentido assim, já foi provado que isso é o melhor, isso está sendo aberto. Frestas estão abrindo para novas realidades sociais, políticas, religiosas, espirituais, sexuais, e está pegando, evidentemente, o homem despreparado. Era previsível que pegasse o homem despreparado para essa era da descompactação identitária, é o que a gente chama de era da descompactação identitária. Então, é como se a gente corresse atrás do prejuízo. E uma live como essa, pelo menos um desejo meu, é que a gente pudesse tocar minimamente numa certa superfície sobre
que está emergindo e como lidar com isso, né? Bem, acho que vamos lá. Quando você traz assim, né, sobre será que os instintos podem conviver com a moral, né? Me, me provoca assim a pensar talvez até de um desejo, né, de que algo em algum momento no passado da nossa civilização é como se tivesse se desplugado, como se o ser humano tivesse se desplugado e como se todas as sensações, todas as emoções, tudo que chegava ao corpo, né, foi de alguma maneira menorizado, desprezado, colocado como inimigo, né? Aquilo que eu sinto não pode ser ouvido, não pode ser dado voz. E me lembra muito, porque na minha caminhada de estudo, né, com o feminino, óbvio que a história da Inquisição e todo esse registro, né, não poderia sair do meu roteiro, né, assim, não estaria ali. Então, assim, é bastante interessante a gente ver, né, uma, toda uma emergência, né, de antigamente uma civilização, algumas civilizações mais próximas de seus corpos, mais próximas da Terra, e em dado momento uma cisão, né, algum processo ali acontece que a gente não vai ficar, eu não vou ficar elucubrando aqui você fala assim, a história que nos contaram, né, que eu não entro muito no viés tradicional, né, eu gosto de pesquisar, eu também gosto de pesquisar um paralelo, e eu vejo assim, tenho a impressão de que a Inquisição foi a última atacada para a gente temer esse corpo, né? Temer os nossos desejos, temer aquilo, aquilo que nos chega como forma. Porque eu sinto assim, que a gente não tem a gente como bússola, se eu não posso confiar no que eu sinto, se eu não posso ouvir, ou pelo menos experimentar, ou ir de encontro àquilo que eu sinto, aquilo que eu percebo, mesmo que seja um equívoco, se eu não tenho essa coragem, eu tenho coragem de quê, então? De seguir o que falam as escrituras que é certo, eu coloco uma lei para me dizer o que eu posso, o que eu não posso, então eu tenho a ilusão de que eu estou protegido, de que eu... E aí muito me intriga isso, porque assim, conforme a gente vai entrando em conexão, né, cada vez mais profundamente com os temas que nos interessam, você fala da potência, né, óbvio que também é um tema que que está ali, né, no olho do furacão de todas as pessoas que estão buscando, que estão se percebendo, assim, em... Deu uma pausa, né? Voltou. De todas as pessoas assim que estão num processo de desconstrução para reconstrução, acho que a potência ela é uma palavra ali-chave. E da onde vem essa potência? Como que a gente reconhece? Qual é o discernimento dela? Então, sabe? Então, o que é que está em... Qual é o peso ali? É a moral? É o que eu sinto? É a lei? É o que dizem que é certo? E eu vejo no meu caminhar, assim, uma super... Não tem outro caminho para mim senão ir de encontro a experimentações que vêm de dentro, assim, mesmo que esses desejos, muitos desejos que a gente pode chamar de proibido, mesmo que eles sejam equivocados, mesmo que eles tenham sido colocados a partir de fora. Eu só tenho condições de reconhecer e ter discernimento quando, de alguma maneira, eu me ponho a ir, a arriscar e sentir isso. Né? Porque a maneira como... Você está entendendo o que eu estou falando? Não vou me estender aqui. Estou entendendo, claro.
Faz sentido, sim, essa cisão. Se não é o corpo, se não é aquilo se eu não tenho confiança no que eu sinto e no que eu percebo, então, então eu fico à mercê, né, daquilo que está fora, daquilo que me dizem o que é certo, né? Eu vejo que esse é um grande caminho, assim, necessário, né, da gente voltar. Eu acho que de alguma forma, é essa a casa, né? É uma das casas, né? Que é ou a porta para a gente chegar à nossa casa, né? Não sei. Quando você fala da Inquisição, eu acho que certas repressões explícitas e dramáticas, elas às vezes elas são menos perversas do que outras castrações e outras repressões que são normalizadas, que são naturalizadas. Quando você faz Tipo, um absurdo, quando você faz um absurdo de jogar alguém na fogueira, ou queimar os livros, ou pegar ciganos ou esotéricos e jogar na fogueira, parece que o inimigo é claro, parece que o inimigo é claro. Mas quando isso não é mais permitido por uma suposta democracia, por um suposto humanismo, mas você tem formas silenciosas de jogar as pessoas na fogueira, você não precisa mais jogar ela literalmente na fogueira, porque você vai ficar mal na foto. Mas você pode jogar no quinto dos infernos apenas pela ignorância, apenas o preconceito como um derivativo dessa ignorância, né? é como hoje que Então, existe, né, de você cancelar as pessoas, né, virtualmente, já viu isso? Você cancela as pessoas, né? Desculpa e te essa cortar. maneira de cancelar também, também é uma maneira explícita. Existem maneiras mais perversas no cotidiano a dois, por exemplo, de você cancelar uma pessoa sem precisar bloquear no Instagram, no Facebook. Você está ali na relação e você tem maneiras de tornar essa pessoa dependente de você, ou emocionalmente, ou economicamente. Pegando o aspecto ferido do masculino e do feminino, né, o masculino durante muito tempo tentou, esse masculino ferido tentou durante muito tempo deixar a mulher comer na mão dele através da dependência material. E o inverso desse jogo foi o feminino também em relação à dependência emocional do homem em relação à mulher. Ou seja, Uhum. na vez de uma relação transparente, honesta, vívida, cheia de riscos, não. Como é que eu posso te reter? Aí eu disse, não, tudo bem, mas como é que eu também posso te reter? Né? Exato. Então, são temas, porque o aspecto perverso da civilização ocidental, por exemplo, atingiu substratos muito sutis, às vezes a gente não percebe. A palavra que mais se usa hoje é democracia, para cá, democracia para lá, direitos humanos para cá e para lá, mas quando a gente entra nas redes sociais, a gente vê uma intolerância muito grande às diferenças. Né? Agora, a coisa que me incomoda não é exatamente essas repressões explícitas, e sim, por exemplo, quando você não tem uma estrutura de Estado, de educação, que você dê um continente para que as pessoas possam amadurecer, crescer emocionalmente. A coisa mais dramática, a coisa básica da nossa miséria, você tocou nesse assunto, que foi a impossibilidade de nós sentirmos e expressar o que a gente sente. Né? Eu nem, por enquanto, eu nem me preocupo com o corpo, porque o corpo seria uma expressão daquilo que eu me permito sentir e expressar. Se eu não posso sentir, que o sentimento parece uma subversão, o sentimento parece uma subversão, que o sentimento ele não atende a uma lógica cartesiana. Às vezes você vai para a igreja e está claro o que você tem que fazer, mas você está sentindo outras coisas completamente diferentes. E qual é a conclusão que você chega? Que você está errado. Você está errado. Você está totalmente Exato. errado. Entendeu? Quando, na verdade, eu também faço uma diferença, não sei se você acolhe essa diferença. Na Terra de Rudá, a gente trabalha a diferença entre emoção e sentimento. Emoção é uma Fácil. camada ainda periférica, ainda não tão amadurecida. E que consciência, né, ela surge o sentimento.
E o sentimento, é no sentimento que vem a Ô, revolução. Sérgio, deu uma pausa de novo, volta um pouquinho. Você estava falando da emoção e do sentimento, aí pausou, aí agora só voltou à consciência. Então volta um tantinho. Então, a emoção é uma primeira camada. Quando a gente inocula essa emoção através da consciência, quando a gente elabora essa emoção, ela se torna sentimento. E esse sentimento está muito próximo de acessar a psique. E a psique é o grande caldo, onde ali está a nossa libertação. Né? Você acessar esse caldo. Então, quando o sentimento... os emocionalismos, tudo bem, né? A gente vai nas novelas, vai nos filmes de Hollywood, pois eles são feitos para a gente chorar. Chorar, chorar, ou rir muito, ou chorar, rir muito, ou chorar. Isso não é exatamente sentimento. Isso são emoções ou emocionalismos, a indústria da emoção. Mas quando a gente traz para dentro e vai decantando, depurando, isso vira sentimento. E a revolução começa a partir daí. Minha relação com o sexo, com meus instintos, é porque o sentimento, ele tem uma potência, uma das maiores potências está no sentimento. Uhum. E E é essa, interessante. só para terminar essa confusão, há uma depreciação da emoção, como se a emoção fosse coisas de moças, de meninas, de Uhum. assim, histriônicas, como na verdade a razão, a régua, o compasso, o esquadro, entendeu? A ciência, tudo bem, nenhum problema. Mas se não entra esse feminino, esse componente feminino, é o que acontece, é o que a gente vê por aí, né? Essa É, relação é, precarizada. quando você fala do corpo emocional, assim, eu tenho uma coisa assim que eu percebo, né? Que é o quanto a gente é estimulado, né? Quanto o nosso corpo emocional é estimulado no geral. Então, assim, por que, que a televisão entorpece? Por que, que as redes sociais entorpecem? Porque, de alguma forma, o nosso corpo emocional fica o tempo todo ali sendo masturbada, como se tivesse uma masturbação no corpo emocional. De alguma maneira, o corpo emocional, assim como o músculo, né, ele vai, de alguma forma, se viciando daquilo, precisando daquilo, né? E aí o que eu noto é que quando a gente acostuma com esse entretenimento, esse tipo de entretenimento emocional, a gente é como se a gente tivesse vai amortecendo uma dimensão de nós mesmos, como se aquilo fosse o suficiente, como se aquilo fosse satisfatório. Né? E aí eu deixo de viver as minhas emoções e as minhas experiências na realidade. Porque a realidade, quando você realmente está vivendo algo que é intenso, é profundo, te apresenta riscos, te coloca frequências reais no corpo, dá para entender? Não que a televisão não coloque, porque a televisão coloca também. Mas é uma coisa emprestada, você está vivendo uma realidade que você não está vivendo, na verdade. Você está ali vivendo emocionalmente, mas você não está vivendo. Né? Então, esse comodismo tira a gente dessa coragem de sair desse amortecimento, de sair dessa vida ao mesmo tempo amortecida pela TV, quanto amortecida pelas seguranças dos contratos relacionais que a gente veio fazendo, né? Então é isso, você me dá uma segurança emocional e eu te dou uma segurança financeira, material, né? Tudo isso, de alguma forma, dá a impressão de que a vida é isso. Você quer ter alguma emoção? Vai assistir um filme bom pra caramba, né? E não saia do seu sofá e vai viver a vida, vai para alguma experiência que te coloca em fluxo, que você sente o coração a mil e que você sente seu sangue pulsar e o que isso te traz ali vivamente, né? O que essa experiência toca em você e o que de você vai sair daquilo, o que é que você vai criar com aquilo. A gente atrofiou, eu sinto, essa possibilidade, assim, eu sinto que quando eu estou nessa experiência profunda, intensa, dificilmente qualquer coisa me entretém mais do que a experiência verdadeira. Difícil, né? Então, acho que eu sinto que a gente está num nível assim, a gente é envolvido num nível de mediocridade, de se satisfazer com aquilo que nos oferecem de forma pronta, né? Ó, a vida é assim.
Próximo passo, você se apaixona. Próximo passo, você, assim, dilui essa paixão, né? E aí a gente vai confundir amor com várias coisas que nos dizem, né? Aí o próximo passo é você viver com alguém, o próximo passo é você ter um filho, o próximo passo, então, né? Chegou, pronto, agora você vai sentar no seu sofá e vai ficar, vai esperar a morte chegar, a velhice, né? Ou, sei lá, você vai se entreter com livros, você vai se entreter... Eu acho que a gente se entretém até com buscas espirituais, hoje em dia, sabe? E é um caminho muito, assim, é muito sutil, é muito tênue, porque é isso, entra naquele lugar que não está tão revelado, não está tão óbvio, né? Não está tão... Falar, nossa, mas espera lá, o que eu tenho que fazer, então? E eu sinto que todas essas experiências reais acabam trazendo para a gente... acabam trazendo para a gente aspectos e dimensões de nós mesmos que até então a gente não conhecia, né? E acho que essa a grande sacada, assim, é a experiência, de você ir para a experiência e deixar esses corpos ali te informar. Só que é isso, a gente fica nesse medo, porque não temos esse treino, não fomos encorajados aí para essas experiências. Até nas escolas eu sinto que as experiências de risco não são aqueles riscos potentes, são aqueles riscos que nos colocam em lugares de desvantagem, sabe? É o bullying. Então a gente vai se afastando das relações, né? Reais, assim, desafiadoras. Não reais, mas desafiadoras. Pronto, joguei. Deixa eu falar uma coisa. Assim, eu não sou, por exemplo, eu sou até mais generoso com as redes sociais e com a televisão e com os meios, porque o que a gente faz com esses meios, se a gente não sabe o que faz, eles fazem com a gente, né? Dentro dessa busca da verdadeira história, né, de uma outra história da humanidade, não demorou muito tempo para eu perceber que nós fomos paridos, o Homo sapiens foi parido para servir, para ser objeto. Nós somos 7,5 bilhões de seres no planeta, um pouco mais do que isso, e quase a totalidade de nós, né, quase a totalidade é objeto e não sujeito do próprio caminho. Então, quando o João é objeto do caminho, mas não sujeito do seu caminho, aí sim, ele vai ser dragado pela televisão, dragado pelas redes sociais, ele vai ser dragado. E ele vai, num certo sentido periférico, ele vai gostar, porque objeto com objeto se entende. Mas quando você se torna sujeito, através de um exercício assim muito profundo, ligado à consciência, expansão de consciência, você pode usar as coisas. Você pode ver televisão, coisas maravilhosas, a rede social maravilhosa. A rede social que eu frequento, ela é escandalosamente potente, impressionantemente incrível. O que eu aprendo, o que eu estudo, o que eu me desenvolvo com as redes sociais. E o pessoal, a maioria deles, que são, na verdade, objetos, tem um charme de criticar, como dizer, você não sabe se posicionar diante das redes, né? É interessante que frequenta. Então, agora, uma coisa que você falou bem aí, uma coisa... há um estímulo para que a gente não saiba lidar com os sentimentos, que a gente acredite na cisão, que a gente continue auto-esquecido, que a gente não se auto-recorde, e por conta disso, quer dizer, o que seria se auto-recordar? Para não ir tão longe, é perceber que você é um fractal da fonte primordial, que você é um fractal, você é um pedaço da fonte primordial. A partir daí, alguma atitude deve mudar dentro de você, porque você vai assim, puxa, se tudo veio de uma fonte primordial, que eu costumo chamar dessa fonte primordial de agora, né, tudo surge do agora, nada surgiu no passado, nada surgiu no futuro, tudo surge agora, e que essa agora é esse corpo, né, vamos dizer, esse corpo de Deus, gente, é um milagre. Eu quero me construir nesse diálogo, eu quero me reeducar nesse diálogo. A partir daí você começa a ser sujeito do teu próprio caminho. Você começa a discernir o Dharma, a lei,
o caminho, o teu caminho, e muita gente vai ficando para trás, no sentido de que senta no banco do carona, né? E alguém vai ter que me tirar disso, alguém vai ter que... E tem um projeto sinistro, né? Eu posso dizer que existem muitos projetos. E o projeto sinistro, quando era pequeno, eu ouvia aquela frase: não interessa para o governo que a pessoa se alfabetiza, que saiba muita coisa, porque eu sempre ouvi isso, né? E isso continua, só que em níveis mais sofisticados. Você pode alfabetizar todo mundo pode saber ler e escrever, né? Mas não vai saber votar, quer dizer, no sentido consciente do termo, né? E a busca do Salvador, a busca do Salvador é que nem um objeto na prateleira desejando que alguém o compre. Você imagina, você entra numa loja, aí tem lá um liquidificador, dizendo assim: puxa, será que essa pessoa vai me levar para casa? Eu estou aqui nessa prateleira há tanto tempo. Aí eu estou falando de relações afetivas, estou falando de relação profissional, estou falando da relação com o próprio corpo. Será que alguém vai... Não, mas esse alguém sou eu. Eu não sou um liquidificador. Então, exatamente. E o nível que eu... Então, mas olha só, eu estou falando de algo perfeito, é isso que você está trazendo. E eu falo a partir de uma referência de experiência pessoal, no sentido assim, de me perceber sujeito em muitas dimensões da minha vida e me perceber objeto em muitas outras dimensões, de inclusive me trabalhar na não prepotência de achar que eu não sou objeto, né? Porque de fato, como espelhos que somos, né? Tudo aquilo que a gente vê fora está dentro da gente, né? Então, o que eu observo é que está cada vez mais complexo de adentrar na simplicidade daquilo que somos. Porque, olha só, quando você fala assim, quando eu me torno responsável pelo meu caminho, eu vou te dizer que na minha experiência, no que eu tenho observado das pessoas com quem eu trabalho, atendo, que por vezes a gente não tem mais a gente já nem sabe o que é mesmo se responsabilizar. Existe uma grande confusão, que não é semântica ou não é semântica, não sei, mas é de se dar conta na experiência. Eu acho que a gente está confundindo os conceitos. Eu estou tentando colocar em palavras, tá? A gente ganha conceito das coisas, e porque eu entendo esse conceito, eu acho que eu vivo esse conceito. E não é bem assim. O entender e o experienciar, ele tem uma grande distância. Por exemplo, a gente só vê a pornografia, por exemplo, crescendo, a gente não vê ela diminuindo. Por mais que o Sérgio ficou ali travado, vou parar de falar e esperar ele chegar. Oi, voltou, né? Então, então, assim, é como se o fato de eu entender o conceito de alguma coisa, de autorresponsabilidade, de autonomia, eu tenho uma sensação de que eu estou vivendo isso. E, na realidade, na prática, existe uma distância. O que eu vejo, então eu ia falar da pornografia, né? A pornografia só cresce, né? Ela não diminui. Então, assim, ela oferta um entretenimento e que de alguma maneira, dá a ilusão de atender os seus desejos, mas que é um engodo, né? Então, assim, você está entendendo o paralelo que eu estou fazendo? O fato de eu entender não significa que eu consiga viver isso. Não, mas olha só. Você fala assim... Deixa eu te falar. Eu, em momento algum, estava falando de conceito nenhum. Ser sujeito do próprio caminho é uma experiência de vida, de discernimento. Isso não tem nada a ver com conceito. Entendi. Entendeu? Eu entendi total. Estou falando que... tudo bem, continua. É uma experiência viva. E outra coisa, ninguém é sujeito 100%. Você é sujeito majoritariamente, mas em muitos casos, por exemplo, se você diz assim, eu me sinto livre,
mas eu estou nesse sistema, eu tenho que, às vezes, por exemplo, eu tenho, minha conta é no banco, e bababá, me sinto objeto, não tenha dúvida. Mas existem coisas que a gente pode ser objeto, mas no essencial, a gente precisa ser autor da nossa própria existência, né? Isso como experiência, não como conceito. Entende o que eu digo? Sim, Porque total. Eu acho que é exatamente isso, como experiência. E o que eu estou dizendo é que a gente esqueceu, de alguma forma, o que é experimentar algo. A gente vive tanto na mente, no tanto mental, é nesse verdade. ambiente, que eu sinto essa Ó, dificuldade no meu trabalho, inclusive com mulheres, que são pessoas que lidam com a sua corporeidade, a sua ciclicidade, isso é muito presente no corpo, né? O como é difícil descer a experiência, né? é, Então, quando a gente lida com a raiva, eu sinto a raiva e eu sofro por muito mais tempo com relação à raiva, pelo conceito que ela tem e pelo que eu coloco de carga conceitual nisso, do que a experiência em si. Se eu realmente vivo essa raiva, se eu realmente dou espaço para essa frequência, né? Então, como eu trabalho muito com isso, né, com as medicinas vibracionais e alquímicas, eu invoco que essas sensações sejam vivenciadas para a gente perceber que a gente tem uma estrutura para isso. A gente não precisa ficar grudado no conceito, na defesa que esse conceito tem, com medo de viver essas sensações, que a gente tem estrutura para isso. E, aliás, na minha experiência, essas sensações, mesmo as sombrias, se a gente se permite ficar no presente, né, que eu acho que a gente também é um exercício, né, ficar nessa presença, ela é justamente ela que vai te abrindo caminho para um lugar de potência, né? Não sei como que você faz os seus caminhos aí, mas os meus são esses. mas não, mas eu acho que a experiência é a senhora do caminho, a experiência é a senhora do caminho. Agora, pasme, as coisas deverão piorar nesse particular. Elas estão piorando e deverão piorar. Quando a gente chama de era da descompactação, isso implica também numa era extremamente mental, que recém entrou. Ela recém entrou. A gente está saindo de uma era racional de 200 anos e começando um ciclo agora de 200 anos de uma era mental. O que vai acontecer? Que a gente vai ter que tirar dessa virtualidade a experiência. Porque, por exemplo, Aham, se a gente ficar jogando contra vida versus virtual, vida versus online, a gente se quebra. É como se fosse assim, bem, como é que eu tiro do virtual a experiência vivida? a E também, experiência de claro, vida, perfeito. e também na própria vida. Você, quando vai aqui, eu moro num sítio, né? Eu não vou plantar um alface virtualmente, eu vou lá na terra, pego a minhoca, pego essa coisa toda, isso sempre vai existir. Mas vai aumentar enormemente as relações virtuais que precisam ser experiência, né? Então, esse é um desafio. A gente não está preparado para nada disso. A gente foi pego embora quem estuda astrologia sabe dos ciclos. Assim como você diz que, por exemplo, eu digo que nos próximos 20 anos e nos próximos 200 anos vai estar intensificado o ciclo de... Não é por uma vidência minha, não. É porque por cálculos astrológicos. Né? Sim. O apogeu, o ápice do apocalipse é ótimo. O ápice do capitalismo, esse ato falho é interessante. É O, o, interessante. o ápice do capitalismo se deu nesses 200 anos, onde tinha uma predominância do elemento terra, e agora vem do elemento ar. E esse elemento ar é mental, é dizer assim, olha, vamos relaxar e vamos tentar extrair do mental uma experiência vívida. Agora, se você me pergunta como, pois é, vamos ver. Vamos ver. Não é tão simples assim, entendeu? Olha Mas só, você, tem uma, ah, tem umas pessoas que estão escrevendo, só vou ler para contemplar mesmo essa conversa com mais pessoas. A Cida fala assim: percebo que algumas pessoas querem se experimentar e se sentirem vivos usando algumas medicinas, né, usando as medicinas das florestas, como a ayahuasca, e acabam de alguma forma se entretendo com isso, se distraindo, né? É, ah, tudo aquilo que tem pode isso. ser, me vem aquela frase do Novalis, né?
Se tudo, se aquilo que vem para nos libertar nos aprisiona, para que nos serve? Eu não sei se é Goethe ou se é Novalis. Agora fiquei. E é isso, chega uma hora que é isso, a gente é transitório, né? E isso a gente vai pegar, deixa eu só pegar um fio aqui que me veio. E isso é interessante a gente, em relação aos desejos, né? Nós somos pessoas cíclicas e transitórias, e a gente não aprendeu sobre isso. A gente acha que a gente tem que vir estudar, se tornar alguma coisa e ponto. E a gente acha que os desejos, que as pulsões, que as emoções, os sentimentos também vão ser assim. Achei uma pessoa, amei, casei, pronto, acabou. Eu não tenho mais transitoriedade, eu não tenho multiplicidade, e aí fica uma coisa que é isso, aquilo que pode te libertar, aquilo que está te servindo para hoje, para amanhã já não te serve mais. E a gente tem que ter uma inteligência para isso, né? Uma conexão, né, nos nossos desejos, nas nossas emoções. Como é que faz isso, né, numa estrutura como essa, que a gente criou esse casamento, que a gente criou toda essa distração, que é todas essas indústrias de entretenimento, inclusive ligado ao prazer e ao desejo, como que é? E para o homem, né, como que é para sair desse emaranhado de gato, assim? Para se dar conta? Na minha opinião, nós já trouxemos a resposta quando falamos da importância de dar voz aos sentimentos. Se existe alguma realidade, essa realidade é o sentimento. O sentimento, eu não estou falando de emoção, o sentimento, ele não é algo virtual, algo conceitual, algo teórico. O sentimento, ele é o resultado de um certo metabolismo que a gente não dá muito conta de entender por quê, mas ele é a nossa honestidade. O sentimento é a nossa honestidade. Quando a gente trabalha com cura, a gente percebe que só um caminho leva à cura, a verdade. Você, quando vai fazer a anamnese de uma pessoa e a pessoa começa a mentir para você, né, você vai dar um diagnóstico totalmente torto e vai prescrever uma medicação totalmente torta. Você tem que ser honesto com o médico. E digamos que teu médico é a tua própria psique, esse agente curador. Então você tem, e o teu sentimento, a emoção é o paciente que bate na porta da psique. E quando ela se torna sentimento, ela consegue verbalizar para a psique, olha, o que eu estou sentindo, papapá, e a psique diz assim, olha, esse é o caminho. A psique, ela sabe qual é o caminho, a alma sabe qual é o caminho. Então, agora, tem um investimento maciço para que nada disso aconteça, para que a gente continue, né, como a gente está. Quer dizer, uma coisa que, por exemplo, a gente fala assim, LGBTQIA+. Você fala isso para uma pessoa, assim, com um nível de escolaridade mais ou menos, ou ela não vai entender, ou vai entender porque é um pouco informada e vai dizer assim, mas isso daí é demais para minha cabeça, e papapá. Aí vem o preconceito, ou ignorância, ou modismo, ou conceitualização, e não percebe que isso é uma emergência genuína de uma psique contemporânea. É uma emergência genuína, verdadeira de uma psique. Quando alguém começa a nomear isso, quando alguém tem a coragem de nomear isso, como dissesse, olha, eu não estou inventando nada, eu só estou percebendo o que está emergindo. Isso é pouca vergonha, isso é uma orgia, isso é uma suruba, isso é não sei o quê, isso é não sei o quê. Escuta, ou você sai da Idade Média ou você vai ficar para trás. Você vai ser dragado pela história. Então, o meu foco, nesse tempo que a gente vive, é perceber o que é uma pátina do nosso narcisismo, ou aquilo que é uma emergência genuína da psique. Porque a gente pode, filosoficamente, conceitualmente, dar uma pátina e começar a falar de coisas que são lindas de serem faladas filosoficamente. Mas escuta, o que a psique coletiva está pedindo? Que as diferenças sejam contempladas. O que a psique coletiva está pedindo? Que, ao mesmo tempo que haja a singularidade, que essa singularidade caminhe na direção de um pertencimento.
quanto mais eu me singularizo, mais eu estou apto a pertencer, a viver esse pertencimento, tanto no entorno quanto no mais alto. Né? A gente chama na terra de Rudá o termo estado díper, que é o estado de diferenciação e pertencimento. Né? Isso não são, isso é um conceito, mas observado aonde? Assim, olha, o que está acontecendo é que está emergindo um desejo, uma necessidade de ser contemplada essas multiplicidades que nós somos. Uma coisa muito complicada, a gente não amadureceu o nosso ego, tem gente que faz uma confusão, importa o Oriente para cá e quer destruir o ego, quando na verdade a gente teria amadurecer esse ego para poder dar conta dessa psique, que é um nível de sofisticação. A psique é uma coisa tão gigantesca que nosso ego é uma carroça, vamos dizer assim. Uma carroça que às vezes olha no espelho, parece que é uma carroça dourada, uma coisa dourada, quando na verdade... E aí não sabe lidar com essas emergências. Então, uma coisa que me incomoda é, gente, vocês não estão percebendo que está surgindo de dentro para fora, do inconsciente coletivo, da psique coletiva para fora, uma conclamação para a afirmação desses valores. Ah, mas isso é conceito, isso é filosofia, isso é modismo. Então tá, daqui a 20 anos vamos ver se isso é modismo. Daqui a 30 anos vamos ver se isso é modismo. Aí você não, mas então peraí, então se é isso mesmo, eu tenho que me preparar. Porque eu não vou ficar aqui com o meu preconceito criticando e julgando as pessoas. Pois é, mas aonde é que você vai se preparar? No processo terapêutico, numa busca espiritual, porque as nossas escolas parece que não têm condições de se ocupar disso. Quando fala de educação, fala assim, olha, tablet, educação, tablet para todo mundo, computador para todo mundo. Nossa, que maravilhoso, mas escuta, e o conteúdo? Qual é o conteúdo desse novo homem? Tem uma nova humanidade surgindo. Tem uma nova humanidade. Eu sou muito excitado, entusiasmado e positivo para o que está emergindo. Sempre fui e sempre serei. Mesmo quando eu vejo uma onda regressa, sempre tem uma onda para reverter o quadro. Isso é da lei. Isso é da lei. Sim. Tem uma onda agora que é uma onda aérea e que você vai ter uma reação uma reação autoritária. Essa reação autoritária, ela perderá, ela não vencerá. Sabe quando você ganha uma batalha, ganha outra batalha, mas na hora H você perde a guerra? É isso. Então, quando você estuda astrologia para valer, você está olhando lá na frente e fala assim, você me desculpe, mas eu sei quem é que vai ganhar essa luta. Eu posso nem estar vivo, nem meus filhos, nem meus netos, vamos dizer assim. Mas, no final das contas, o que conta para a vida não é exatamente o João ou a Maria, e sim o que conta para a vida somos todos nós no trabalho, na direção da vida, de vivificar essa vida. E o ciclo agora, a gente está na primavera. Qual é o ciclo que a humanidade está vivendo de tempos para cá, o que a gente chama de era da descompactação? É um ciclo mental. Parece uma tragédia isso. Parece uma tragédia. Olha, vamos ter que, como eu estava falando, vamos ter que extrair a experiência. Você fala muito bem quando você evidencia muito a experiência. Eu endosso, assino embaixo, sair da cabeça, né, para viver a experiência. Agora a pergunta que fica, como é que a gente faz do mental, esse mental online, os computadores, a experiência? Né? Vamos ter que dar conta disso. Porque senão, sabe o quê? Joga o celular fora, joga as redes sociais fora. Não é. Isso é contra o fluxo. Entendeu? Então, eu não sei se você vive. Eu não sei se você sente, não no curto prazo, mas no médio e longo, quero te perguntar se você sente algum aspecto positivo em todo esse movimento que está acontecendo no planeta, ou você é negativo, é pessimista em relação? Não, eu não sou pessimista, não. Eu acho que são movimentos necessários para a gente acordar, para a gente desiludir, para escancarar. Olha, é isso que vem acontecendo, só que isso estava oculto e agora a gente está se dando conta, né? Então, a extrema polarização, os extremos preconceitos.
e as multiplicidades, né, acontecendo, e a gente não tendo suporte, estrutura para lidar com isso, estrutura mental, né? Falar assim, ué, mas peraí, não tenho essa caixa, não tenho a caixa da multiplicidade, sabe assim, qual é a caixa da multiplicidade? Não veio acoplado. Então a gente tem que criar, opa, mas peraí, eu tenho que criar, eu sou criador, eu posso criar. Então, assim, eu vejo que a gente está sendo requisitado. Então, quando você fala assim, a gente vai ter que dar conta dessa É, virtualidade, eu sinto que é um convite para a gente se criar, para a gente não ser tragado, da mesma forma como a gente está sendo, né, assim, se reconhecendo num espelho bastante sombrio, né, que é o que a gente está vivendo, essas desconexões disparatadas. Em paralelo, eu também sinto que tem um convite de crescimento, porque é isso, assim, eu tenho uma mania de dizer que não existem problemas. Se você vai buscar oi. caminho espiritual para resolver problemas, terapia, caminho espiritual para resolver problemas, você está no lugar errado, você está no caminho errado, porque não existem problemas, né? Existem convites de desenvolvimento. Se a gente está vivenciando alguma coisa, seja ela qual for, é porque existe um convite da vida dizendo assim, olha, isso você ainda não aprendeu, isso você não está maduro. Vamos para a prática, tem que praticar. E quando a gente pensa nisso, que, peraí, então é para eu desenvolver isso, então você muda um pouquinho a ideia, né, de tipo solução problemas, né, porque é isso, se eu causei o problema, se a É, minha ideia de mundo causou esse problema, a minha ideia de mundo não pode solucionar. Então, se eu sinto que eu tenho um recurso interno que eu ainda não acessei, mas que eu posso acessar, então o jogo fica mais interessante, né? Então, para mim, sempre eu penso nesse lugar assim, e isso me leva para muitos desconfortos, óbvio, mas a partir deles, para muitos alinhamentos, assim. E eu faço isso direto, é prova de vida, né? E é isso que eu compartilho, inclusive. Não fuja. Tem uma pessoa que te incomoda, não fuja dela, não fuja dela, cola nela, porque ali tem convites, né? Tá, tem uma pessoa que te deixa muito bem, que te cola também, porque tem outros convites, né? Então, ao contrário do que a gente ouve falar, assim, né, numa linha da psicologia de que os desejos são as faltas, né, são os nossos buracos, talvez uma outra dimensão do desejo seja o impulso para criar o novo, né? Então, é é, isso. é interessante porque o desejo em si é uma incógnita, porque a gente nunca sabe de onde ele nasce. Ele pode nascer de instâncias muito sombrias. Ele pode nascer de um ego voraz, de um ego glutão, muito complicado. Eu, por exemplo, eu acho que o desejo é sintoma de vida, de vitalidade, de Para potência, mim né? também. Especialmente se ele vem de um núcleo que você identifica como tem uma coisa interessante. é, Às vezes eu tento definir assim o que é o mal e o que é o bem, né? E aí outro dia tentando definir, Só para brincar, de só para brincadeira. brincar, só para brincar. E nessa brincadeira, o que é o mal? É você virar as costas para a unidade. Todo movimento que você faça na tua vida, todo, sem exceção, que você percebe que você está virando as costas para o que se chama de religare, isso é o mal para você. Todo movimento, por mais torto que pareça, que você faça na direção de virar a tua face para o retorno à casa, para a união, para o retorno à fonte, para a experiência de unidade, isso é o bem. Porque Para um todo ser. pouco, para um pouco, Ah, para um pouco. Vou te ah, cortar, vou te cortar. Porque aí eu te pergunto, qual é o caminho para a gente discernir? É essa confusão que eu estou falando, ó. Quando você fala assim, tudo que eu vou em direção ao religare é o bem. O que é o religare? Como que eu sinto isso? Eu tô fazendo uma pergunta
generalizado, assim, retórica, mas também para a gente questionar. E o que é, como que eu identifico dentro de mim essa separação? Ai, Sérgio, a gente tem 27 segundos de live restante, tá aparecendo o temporizador aqui para mim, 22, 21. Então corta e Quer salva. conectar?